Olá, pessoal, estamos começando mais uma edição do No Tempo do Jogo. Hoje comigo, Rodolfo Capelas. Tudo bem com você, Capelas? Tudo bom, Luiz? Hoje de ressaca, né, da eliminação do Corinthians para o Palmeiras aí na semifinal, mas tudo bem, vamos falar de basquete que acabou a temporada regular e estamos ansiosos para esse play-in, play-off, essa loucura toda que vai ser, Luiz. E pegando o gancho do Rodolfo, que falou da chegada aí, proximidade dos playoffs da NBA, também o NBB está na reta final. O nosso convidado super especial de hoje, ele tem 63 anos, nasceu em Natal, venceu os americanos no território deles e mesmo assim recebe homenagens até hoje, reverenciado por aqueles amantes do futebol que por alguns instantes, por muitos momentos, deixaram olhar para o futebol e focaram no basquete, assim como o Guga no tênis, o Ayrton Senna para a Fórmula 1. Este nosso convidado que venceu adversários e adversidades dentro e fora das quadras é ele, o Mão Santa Oscar Schmidt. Prazer enorme, seja bem-vindo, Oscar. Obrigado, é um prazer enorme falar com vocês. Prazer é nosso, aliás. Além de ser o Mão Santa, o apelido tem justificativa, é detentor de marcas em todos os torneios. Se você vai pesquisar, o Oscar ele é recordista de pontos no Campeonato Brasileiro, hoje é o NBB, mas ainda assim é o recordista de pontos. Recordista de pontos nas Olimpíadas e maior cestinha da história do basquete mundial. Falando, Oscar, como nós começamos a falar dessas marcas e estamos no momento de pandemia, eu quero a sua opinião, sua impressão sobre a sua expectativa, na verdade, para as Olimpíadas que estão se aproximando. Faltam 2 meses para Tóquio 2020, que será realizado em 2021. E a sua expectativa em relação ao basquete e às Olimpíadas como um todo. Olha, eu achava que não tinha que ter a Olimpíada. Mas já que vai ter, eu vou ter que torcer muito pelo basquete, porque o basquete está num grupo assim, num pré-olímpico difícil. Mas se a gente treinar direitinho, de repente a gente classifica para a Olimpíada. E o time do Brasil vive um momento muito bom, cara, porque o nosso presidente é uma pessoa de outro nível. Ele é podre de rico, está botando dinheiro dele na confederação. E foi um ótimo jogador. O Gui foi, não vou dizer um jogador, mas jogou num time bom, que foi campeão 5 vezes do Brasil. E está botando dinheiro do bolso dele, cara, para que o basquete dê certo. E dar certo não significa ganhar títulos. É fazer as coisas certas. Sabe? Não passar o pé pela mão. E a gente está fazendo isso. Estamos fazendo isso. Então, eu estou muito otimista com o basquete brasileiro. Você acredita que, apesar do pré-olímpico difícil, o Brasil deve se classificar no masculino? O feminino, ele já foi eliminado no pré-olímpico, nas fases anteriores. Não é que o deve masculino tem este pré-olímpico. A gente tem um pré-olímpico muito difícil. Muito difícil. Se a gente ficar fora, não vai ser nenhum demérito, porque os países que estão disputando com o Brasil são muito bons, cara. Tem 2 ou 3 times lá que, vou te falar, o Brasil pode ganhar de todos eles, porque o impossível eu já tirei do meu vocabulário faz tempo. Entendeu? Mas é difícil. A gente tem visto um movimento, só, Luiz, perdão te interromper, a gente tem visto um movimento, o Anderson Varejão voltando para a NBA, todos na busca de voltar ao ritmo de jogo para o pré-olímpico, né? Como você acha que essa mescla da juventude com a experiência pode ajudar? Você acha que o Brasil precisa de uma reformulação? A gente precisa de novos talentos? Bom, sempre se precisa de novos talentos, em qualquer lugar. E já que a gente está falando do basquete brasileiro, também precisa o basquete brasileiro ter novos talentos, sempre. E a gente tem novos talentos. Basta olhar na NBA que temos vários jogadores brasileiros jogando lá, mas os outros países também têm. Então não somos os únicos. Todos têm alguns jogadores jogando na NBA. A NBA virou um negócio mundial, não tem só americano lá. Entendeu? Muito disso que eles possam jogar pelas suas seleções se deve à nossa vitória lá dentro dos Estados Unidos. Porque antes era proibido alguém que jogasse na NBA jogar na seleção do seu país. Era totalmente proibido. E a gente, com aquela vitória, conseguimos mudar a regra.
Em 89 estava sendo convocado o Dream Team. Ou seja, 2 anos depois, a nossa vitória mudou a regra completamente. O Oscar estava falando do pré-olímpico, nós estávamos falando do pré-olímpico, eu resgatei aqui o grupo do Brasil. O grupo do Brasil será disputado Alemanha, Brasil, Croácia, México, Rússia e Tunísia. Talvez Tunísia e México um pouco abaixo, mas as demais seleções, um grupo dificílimo para o Brasil, Alemanha, Croácia e Rússia. Além do Brasil, as 4 seleções disputando vaga. Como o Oscar colocou, não é demérito nenhum, caso o Brasil não se classifique, porque realmente ficou parada bem dura. Se você for ver, a Rússia sempre foi um timaço. A Croácia também é outro timaço. E não pode bobear com nenhum outro. Você pode ter surpresas. E o esporte é assim, você não pode subestimar ninguém, que você pode perder o jogo. Então, se a gente perder, por exemplo, no México, não é demérito, basta que você jogue direito. Que a gente faça o nosso basquete direito. Tudo bem. Pegando até o que o Capelas colocou, o Brasil está passando por uma fase aí de transição, de renovação. Porque você teve a equipe comandada pelo Manhano, que havia uma grande expectativa em relação às Olimpíadas de Londres. Por pouco, nós não fomos medalhistas naquela edição, perdemos para a Argentina nas quartas, um jogo duríssimo. E aí veio a expectativa para Rio 2016, jogando em casa, só que o Brasil caiu num grupo dificílimo aqui, e além disso, teve algumas derrotas-chave ali para a Argentina, e isso complicou até o Brasil não conseguiu passar pela fase de grupos, a classificação ficou bem complicada. Falando de Olimpíadas, Oscar, você disputou as edições de 80 até 96, 5 edições seguidas. A de 80 foi da sua geração ali, das equipes, das seleções das quais você fez parte. A Olimpíada de 80 ficou aquele gostinho de que a medalha era possível? Estava próxima ali? Sobretudo 80 e 88. Foi quando a gente teve grande chance de ganhar a medalha. 80, a gente ganhando para a Iugoslávia de 6 pontos, entra um tal de Čosić e mete 4 bolas da cabeça do garrafão. Cara. Pô, tá de brincadeira. E a gente perdeu para a Iugoslávia de 1 ponto. E na de Seul, que foi 88, jogando contra a União Soviética, que ganhou a Olimpíada, nós tivemos a chance de ganhar o jogo. E quem errou o chute? Você está olhando para ele aqui. Não tem um dia na minha vida que eu não penso nesse arremesso. Porque você só lembra das coisas erradas que acontecem na tua carreira, né? Por exemplo, o Pan-Americano eu falo dele todo dia, mas para mim já não... Mas o erro é imperdoável, cara. Porque o time fez o certo. Vai lá, Oscar. Decide o jogo. Aí eu vou lá e erro o arremesso. Aquilo lá nos custou uma medalha na Olimpíada. E a gente podia ter ganho a Olimpíada. Tinha um time para ganhar a Olimpíada. Jogador decisivo tem que ser o tomador de decisão, né? Claro. Como você falou, por vezes é lembrado pela não falhas assim, por decisões que não deram o resultado que era esperado. Mas e eu tô aqui, pode atirar que eu recebo bem o tiro. Eu comentei de 80, Oscar, da Olimpíada de Moscou, porque a sua chegada na seleção adulta e a disputa do Mundial e da Olimpíada foi muito precoce, porque você vem para a seleção adulta em 77, disputa o Mundial das Filipinas no ano seguinte, que aí o Brasil foi bronze, por isso que eu falei da expectativa para Moscou. Em 79 você é campeão mundial no Sírio, aqui em São Paulo, o ginásio lotado, e aí em 80 você disputa a sua primeira Olimpíada. Quero que você conte um pouco dessa fase aí, pegando essa cronologia aí de 77 a 80, esse turbilhão, você vindo para a seleção principal, seleção adulta, até uma disputa de Olimpíada. Era uma época diferente primeiro, né? O basquete não era o esporte de hoje, era o segundo esporte do Brasil mesmo. E eu vivi essa época por vários anos, a gente entrava no Ibirapuera lotado, Maracanãzinho lotado, de gente torcendo pela seleção brasileira. Então, era uma época muito bonita e a gente tinha resultados. Pena que naquele Mundial a gente ficou em terceiro. Mas a gente podia ter ganho da Iugoslávia, a gente podia ter ganho da União Soviética. Então, por pouco a gente não ganha mesmo o Mundial. E a Olimpíada em Moscou foi isso também. Tivemos chance de ganhar. Então, era um período que o Brasil disputava mesmo os títulos.
Então, foi um período bonito, ganhamos o Mundial do Sírio. Aquele time do Sírio foi o melhor time de clubes que eu joguei na vida. Aquele time ganhou tudo. Ganhamos o paulistano, o paulista, o brasileiro, o sul-americano e o Mundial. O Mundial tinha 5 times, tinha o campeão e vice da Europa. Pra você ter uma ideia, que tipo de Mundial que era. Então, foi uma época bonita. E eu consegui muito mais do que eu sonhei, cara. Nossa Senhora. Fui muito mais longe do que eu sonhei. Meu sonho era só jogar na seleção brasileira e conseguir rápido, porque com 15 anos eu estava jogando na seleção brasileira juvenil e com 16 anos eu joguei 2 jogos pela seleção adulta do Brasil. Quer dizer, 16 anos é uma criança, né? Está no high school. Então, foi isso, cara. Eu vivi momentos intensos no Brasil e tive que sair do Brasil para ganhar um pouco de dinheiro também, que ninguém pagava nada aqui no Brasil. Na Itália. Aliás, aliás, eu vi uma postagem, o Capelas tem uma pergunta para fazer, eu vi uma postagem sua no Instagram que daqui a pouco eu comento sobre essa questão de ganhar dinheiro, de fazer um extra numa época que o esporte ele não pagava tão bem quanto hoje. Capelas, com você. Não pagava nada. Não pagava nada. Mas daqui a pouco eu vi essa história, eu achei bem interessante. Capelas, com você. Eu acho muito interessante isso, né? Que as épocas mudaram completamente, as cifras são outras, é outra história. Eu trabalhei, Oscar, como estagiário na ESPN e tive contato com o Agra, bastante contato com o Agra. O Agra é gente boa pra cacete. Demais, assim. Você sabe que ele fala dormindo, né? É mesmo? Não sabe? A gente combinava, quando o Agra ia dormir, o time todo lá, silêncio no quarto dele, fazia pergunta, ele respondia as perguntas dormindo. Mas era sobre isso que eu ia perguntar. Você lembra de alguma vivência, algum jogo marcante que vocês tiveram? Não é nem vivência. Basta dizer que a gente ia no quarto dele perguntar para ele dormindo, respondia tudo. Sensacional. Vocês lembram de algum jogo desse Sírio que foi muito marcante para vocês, Oscar? A maioria dos jogos é marcante, né? Quando você disputa com times que você acha que são mais fortes que o teu e não é, na verdade. A gente está sempre no mesmo nível, sempre buscando ter vitórias, porque se você não tiver vitória, você não vai ser lembrado, essa é a verdade. E se você tiver algumas vitórias, você vai ser lembrado para a vida toda. Então, a gente sempre tem grandes vitórias, e o Agra era um jogador excepcional. Ele estava no time do Mundial das Filipinas, um jogador, e estava no nosso time campeão mundial do Sírio, pra você ter uma ideia. Ganhou todos os títulos aquele ano. Estava puxando, antes da pergunta do Rodolfo, eu puxei o gancho em relação à época das vacas magras, né? Não só para o basquete, para o futebol, para outros esportes. Eu vi uma postagem sua no Insta que você colocou que para eventualmente faturar algum dinheiro extra, você começou a jogar com faixas, as faixas na cabeça, para ver se algum patrocinador se interessava em utilizar aquele espaço ali. Não consegui nada, zero. Me deram 5 faixinhas novas. Que absurdo. Nossa, um dos maiores, já era um grande atleta do basquete nacional, futura estrela mundial. Futura não, né? Já estava despontando no cenário mundial, e você não contar com um patrocínio é impressionante, né? Mas era uma época que não existia isso, essa mentalidade. O Sírio jogava escrito Sírio, mais nada. Palmeiras. O esporte, o patrocínio, ele começou a chegar ali, eu acho, para todo o esporte, não só o basquete, vôlei, futebol também, na década de 80, que as equipes começaram a utilizar o patrocínio ali. Isso. E só. Era muito difícil um time ter um patrocinador, cara. Praticamente não existia isso. Entendeu? Então, aos poucos, o esporte foi crescendo. Hoje é um fenômeno mundial. Se eu fosse para a Europa agora, eu ia ficar milionário. Não ia saber o dinheiro que eu tinha. Mas agora eu iria para a NBA, né? Porque, agora dá para jogar lá e cá. Aliás, falando de NBA, é inevitável. Aí são dois assuntos assim casados. O Pan-Americano de Indianápolis, em 87. Talvez dos Pan-Americanos, o basquete, tanto masculino quanto feminino, tenham 2 momentos assim bem emblemáticos. O masculino em Indianápolis, 87,
e as meninas no Pan-Americano de Cuba, em 91, em Havana, 91. Que as meninas venceram Cuba na final, Cuba tinha uma baita seleção, o Fidel Castro... O Fidel Castro brincando com a Hortência e com a Paula. E aí tem o Pan-Americano de 87, que a seleção chega numa final desacreditada, tanto que não tinha o hino preparado, tiveram várias situações. Aí nós botamos ele em xeque. Só vamos entrar se tiver o hino. Caramba, por quê? Um detalhinho. Falei, como detalhinho? Para nós é a coisa mais importante da vida. Pode arranjar o hino aí. Demorou 40 minutos para eles trazerem o hino. Foram buscar onde? No campo de futebol, porque lá estava previsto ter o hino no Brasil. E ainda um trecho, apenas um trecho do hino. Não, um trecho sem cantoria, só a introdução. E aí acaba a introdução, parece que acabou o hino e a gente começa cantando. Daqui a pouco eles botam a introdução do começo de novo. Que absurdo. Oscar, conta um pouco mais desse jogo, dessa partida, porque o Brasil, inclusive, ele terminou o primeiro tempo com mais de 20 pontos de diferença, perdendo para os norte-americanos, e consegue uma virada, encerra com 120-15, você e o Marcel arrebentando nas bolas de 3 pontos. Conta um pouco dessa partida pra gente. Isso aqui foi um negócio, assim, se a gente jogar 10 vezes com ele, a gente ganhar só essa. E mais alguma, vai saber. Então, esse foi um negócio de outro tamanho. A maior emoção que eu tive na vida foi nesse jogo aí. E nem sabia que eu sabia jogar bem, assim. Metendo bola. Mas até a gente chegar lá, nós primeiro treinamos 3 meses para essa competição. E eu sou obrigado a falar dela na minha palestra, porque depois eu virei palestrante. E hoje eu vivo disso, de palestras. Então, a gente foi para Houston, 2 meses treinamos no Brasil, e 1 mês em Houston, fazendo amistosos contra equipes americanas. E chegamos em Indianápolis e agora vamos descansar direitinho, vamos fazer tudo que for possível para perder de pouco, afinal. E os outros times eram do nosso nível, a gente ganhava, perdia, mas nós fomos ganhando, perdemos para o Canadá de 3 pontos. O jogo seguinte, se a gente perdesse, não ia nem para as finais. Ainda bem que era o Uruguai, a gente ganhou de mais de 30 e embalamos. Ganhamos de 30 do Uruguai, ganhamos de 30 da Venezuela, que era um timaço a Venezuela, e ganhamos de 30 também do México. E chegamos na final com os Estados Unidos. Chegamos porque era obrigação nossa chegar na final. Ninguém imaginava que fosse ganhar a final. E foi isso que aconteceu. A gente, no primeiro tempo, chegamos a estar 22 atrás, acabou 14 o primeiro tempo, mas depois, no começo do segundo tempo, já fomos para 24 atrás. Um ano antes, a gente tinha feito uma semifinal do Campeonato Mundial contra os times dos Estados Unidos. E falou, vamos marcar a zona, né? O americano não chuta. Marcamos uma zoninha, aparece o Steve Kerr lá, mete 6 bolas de 3. No primeiro tempo. Ainda bem que ele machucou, ainda bem, imagina. Não se deve nem falar isso. Ele saiu do jogo, eu lembro que eu que ajudei ele a sair da quadra. E chegamos a 26 pontos atrás. E tivemos a bola para ir para 3 pontos. Imagina, isso fica na tua memória. E foi isso que aconteceu. Lá no Pan-Americano, primeiro que eu não vi o hino nacional ser ensaiado, não vi. Entendeu? Aquele já dá um negócio na barriga, esses caras também são brincadeira. O pior é que eles são fortes. E a gente não imaginava que podia vencer aquilo lá. Nosso medo era perder de 50. Mas não foi isso que aconteceu. A gente chegou a estar perdendo de 24, foi o máximo. Mas reagimos e decentemente conseguimos essa vitória que mudou a regra. É um negócio de outro tamanho essa vitória. Pouca gente entende o que significou essa vitória. E foi isso que aconteceu. Segundo tempo, a gente chegou a desafiar eles. O cara que eu marcava era o Anderson, ele pegava na bola, em vez de eu marcar ele apertado, eu dava 3 metros distante para pode chutar, você está livre. Dá para ouvir no vídeo, eu gritando, shoot now! Shoot now! E o cara, bico, a gente ia lá e metia a bola. Aí depois, no próximo ataque, vinha o cara que o Marcel marcava, e ele ia abrir e falava, chuta aí, quero ver você meter a bola. E o Cadu fazia a mesma coisa. Ou seja, nós desafiamos os caras dentro da casa deles, cara, e conseguimos ganhar. Ao cúmulo do próximo técnico que ia para a Olimpíada de Seul, fez um time preparado para marcar o Brasil, cara. Esqueceu que tinha a União Soviética e o Yugoslávia, que era mais forte que a gente.
Então foi isso que aconteceu. A gente foi indo, de repente nós estamos empatados o jogo. Empatamos o jogo, olhamos no placar, faltam 12 minutos. E o que nós vamos fazer agora? 12 minutos, jogar no pau com esse time. Mas aí já estava no embalo, passamos na frente e acabamos ganhando de 120 a 115. Um jogaço do Brasil, uma coisa de outro nível, cara. Você via, parece que baixou o santo, Deus baixou na quadra, fala, vocês vão ganhar o jogo. E não existe isso de Deus baixar na quadra, mas parecia. Mas acho que o mais interessante é toda a mudança que gerou para o basquete, né? Basquete mundial, né? Não foi só mundial, exatamente. Antes era proibido jogar, mas os Estados Unidos perderam lá, perderam na Olimpíada, bateram na porta da FIBA, falou, precisamos botar nossos jogadores da NBA, senão nós não vamos ganhar mais. E não iam ganhar mais mesmo. E isso que aconteceu no basquete. E a gente foi responsável por isso. Isso dá um orgulho que você não tem ideia do tamanho do orgulho. A gente ninguém imaginava isso. Nós fomos lá e ganhamos o jogo. Né? Na casa deles ainda. O Oscar, durante a resposta, até citou Steve Kerr, técnico do Golden State. Até em alguns documentários do Sport TV, ele reconhece, ele ficou impressionado com o seu desempenho, Oscar. E muito das estratégias de jogo dele, do time deles, passam pelo tipo de jogo que a seleção brasileira apresentou naqueles Jogos Pan-Americanos. Claramente ele fala. Ele pergunta para o jornalista, você lembra a geração do Oscar jogando? O Oscar, aquele menino lá que metia bola, eu lembro. A gente joga igualzinho a ele. Só que a gente fazia isso 30 anos antes. Exatamente. É muito interessante a gente ver que, falando um pouco dessa temporada da NBA, né, Luiz? A gente tem, na nossa corrida para MVP, 2 pivôs, que é o Embiid e o Nikola Jokic. Mas o Stephen Curry, ele tá fazendo um final de campeonato com 40 pontos de média por jogo, 10 bolas de 3 todo jogo. Ele tá jogando um negócio surreal, muito baseado nesse estilo que o Brasil jogava há 30 anos atrás. É isso mesmo. O Brasil mudou a jeito de jogar, cara. Se você não tiver arremesso de 3, você não ganha mais o título da NBA. Exatamente. Não ganha! Porque vai vir um cara lá e vai meter um monte de bola. Cara, o arremesso de 3 pontos hoje é uma arma. E o time onde deu mais diferença foi no Lakers. O Lakers tem um cara com 2,10, o Anthony Davis, que mete bola de 3. E ele chuta. Você vê que ele chuta para meter a bola. Não chuta por chutar. Então, eu sou torcedor do Lakers, observo muito o time do Lakers. E gosto também do jogo do Golden State. Pô. Mas eu gostaria que colocasse o Steph Curry e o Chris Paul para ganhar o melhor jogador. Porque o time do Lakers foi quebrando para todo lado. Imagina, vai botar o LeBron. Não vai dar para o LeBron concorrer a melhor jogador. Acabou de voltar da contusão. De repente, se ele faz umas finais maravilhosas e é campeão, mas mesmo assim ele não vai conseguir ganhar, porque a votação é depois do... Já vai ter a votação. Entendeu? Quando ele perdeu o título desse melhor jogador para o Antetokounmpo, cara, ele reclamou abertamente. Como é que esse cara ganha? Eu ganho o campeonato e esse cara aí ganha o melhor do ano? Mas eu gostaria muito que botasse o Curry e o Chris Paul. O Chris Paul é um negócio do outro planeta, hein, cara? Ele joga de cima. Parece que ele não sua, o Chris Paul. Vai lá, mete a bolinha, assistência, vem na defesa, pegar rebote. Cara, o Chris Paul é uma aula de basquete. É surreal. Na minha humilde opinião, Oscar, se eu pudesse votar, eu votaria no Chris Paul nessa temporada pelo impacto que ele trouxe ao Phoenix Suns. O Phoenix Suns é o time que não chegou no playoff e agora é segundo da conferência mais difícil da NBA. Então, pô. E outra, ano passado eles ficaram em penúltimo. Exato. De toda a NBA. Exato, é surreal. E lá joga um grande amigo, o técnico do Phoenix Suns é um grande amigo meu, o Monty Williams. Pô, o Monty Williams é um negócio... Ele mesmo que perdeu a esposa dele num acidente gravíssimo. E o carro que bateram de frente, imagina. Ela foi para o hospital, não resistiu aos ferimentos e morreu. E ele ficou arrebentado com isso, né? Eu fui na Olimpíada aqui no Brasil, fui encontrar com ele, que ele era assistente técnico do Coach K.
E falei com ele lá, tal, ele me abraçou. O Monty Williams é um negócio... Agora até dá para torcer pro Fênix. Mas o Curry está fazendo uma temporada, como o Capelas colocou, sensacional. Eu não digo que ele está levando o Golden State nas costas, mas está fazendo muito pelo Quero ver ele fazer tá? isso com o Lakers. Espero que ele jogue com o Lakers. Ele não jogar na história do play. Quarta-feira, hein? Aliás, o programa já vai ter, né? A gente eu tô suando. Já vai ter. O jogo já vai ter acontecido, jogaço Lakers e Warriors aí para definir quem fica com a sétima. Mas pode ser que eles não joguem também. Se o Lakers ganhar o último jogo e não sei quem lá perder, o Lakers joga com outro time, contra outro time. Tem uma combinação aí. E eu espero que joguem, porque eu tô com medo danado do Lakers perder para esse Golden State aí. Falando de NBA, aí era a segunda parte da minha pergunta, Oscar. Nós falamos de Pan-Americano e logo após o Pan-Americano, o New Jersey Nets fez uma proposta para você. Logo após a Olimpíada. Após a Olimpíada, 88, de Seul, isto. Fizeram uma proposta para você integrar o time. Você, me parece, fez uma sessão, uma temporada de treinos. E aí recusou o convite, porque o aceite do convite implicaria você não representar mais, não participar mais de seleções brasileiras. Como foi essa decisão e se hoje... Nunca mais eu jogaria. Nunca mais. Nunca mais. E eu me ofendi, né? Como que foi essa decisão para você e se essa decisão seria diferente hoje? Hoje seria, porque hoje pode jogar na seleção e na NBA. Hoje eu jogaria na NBA. E arrebentaria com todos eles lá. Não, mas se tivesse essa trava hoje, esse impedimento hoje, você... Recusaria de novo. Foi a decisão mais fácil que eu tomei. Os caras me draftaram no 6º round. Escolha 138. Eu me ofendi. Falei, quem que esse cara tá pensando que eu sou? E aí eu falei, eu vou lá para mostrar para eles que eu sou. E fui lá, ofendido pra cacete, e já cheguei lá falando pro técnico, olha, aqui é 1 ponto por minuto, viu? Se você me der 20 minutos, eu te dou 20 pontos. Se você me der mais de 30, você pode ver 60. O técnico ficou olhando assim para mim, desconfiado. Aí foi isso que aconteceu mesmo. Nós fizemos 5 jogos. Foi uma semana de treinos e uma semana de 5 jogos contra os rookies dos outros times. E foi isso mesmo. Eu tive 25 minutos por jogo, fiz 25 pontos por jogo. E os caras ficaram loucos comigo. Vê se pode. Ninguém conhecia nada fora dos Estados Unidos, cara. Nada. E me ofereceram um contrato chamado No Cut, que prometemos que você não vai ser cortado. Mas eu ia brigar, porque os caras não iam me botar para jogar. Isso aqui é verdade. Eu preferi falar não, eu estou bem onde eu estou, jogo pela seleção brasileira, que é a coisa que eu mais gosto de fazer na vida, e recusei. E quando eu cheguei lá, todos os caras que jogavam comigo na Itália estavam lá. Falaram, você por aqui? Falei, pô, a vida tá dura, precisa pegar qualquer oportunidade. Eu falei, pariu, hein? Aí eu perguntei, quem que é a primeira escolha? Eu falei, o Jeff Turner. O Jeff Turner, eu batia nele todo ano na Itália. E tinha esse regra... Eles eram muito ignorantes, né, nesse tipo de coisa, porque eles achavam que só se jogava bem basquete nos Estados Unidos. E aí vai a FIBA tinha... e mostra para eles que não tem esse negócio de ser Estados Unidos, eles ficaram loucos da vida. A FIBA tinha esse regramento mesmo, como esse cara colocou, se você aceitasse a NBA, você perdia o status de amador na época e com isso não poderia mais disputar competições pelas seleções nacionais. E mesmo assim, mesmo com essa recusa do convite do Oscar, em 88, nós tivemos em 2017 uma homenagem que foi prestada a você, a franquia mudou de nome, hoje é conhecida como Brooklyn Nets. Isso. E aí você recebeu uma homenagem lá em Nova York, uma camisa com o seu nome, com o seu número, 14, né? Apesar que você foi 14 de 11 e 18, né? Os seus números, os números que marcaram sua carreira, mas talvez... Era 14? Não sei. É o primeiro dia que eu comecei a namorar minha mulher. Olha só! 14 de janeiro. Sensacional. Então, um dia eu pegava qualquer uma, né? Me dá aí, o que sobrou aí? Tem a 15, vai dar 15. Eu pegava qualquer uma, mas um dia eu falei, por que não? Começou a namorar dia 14 de janeiro. Eu vou jogar 14. Aí comecei a jogar 14. Foi assim que foi o número 14. E aí fui para a Europa, né? Em Caserta já tinha um cara com a 14 que ele me ofereceu a camiseta. Eu falei, não pode ficar com a tua, pega o que sobrar aqui.
E no outro time já tinha alguém com a 14 também, era o capitão do time, inclusive, e me ofereceu a camiseta. Eu falei, pode ficar com ela, que eu jogo com outra. E por isso que eu joguei com a 18 em Caserta e com a 11 em Pavia. E foram anos lindos na Itália, nossa senhora. Foram 8 anos em Caserta, né? A gente criou uma força do nada, a gente era um time de A2, né? Para dizer Série B, né? Então nós subimos no primeiro ano para a Série A1 e o técnico que treinava a gente, cara, era um cara de outro planeta. Tanjevic. Foi um time, ele era técnico daquele time do Bosna Sarajevo que a gente ganhou no Mundial. E aí o dono do time falou, Bocha, quem a gente vai contratar para estrangeiro? Ah, tem um menino no Brasil que chora e joga, é um caminhão, vamos pegar ele lá. Aí eu acabei indo parar lá. Fui lá para ganhar 10 vezes mais do que eu ganhava. Eu ganhava $1.000 no cifra, eu ganhava $10.000 por mês, imagina. Para mim era uma fortuna aquilo. E foi isso que aconteceu. O Bocha era um cara de outro nível, cara. Primeiro ano nós fomos para 1 e fomos 8º no playoff da 1. No ano seguinte já fomos 4º colocado. No outro ano fomos 2º colocado. Parece que quando ele pega, vira ouro. E ele gostava muito do Jack Sikma. Você lembra do Jack Sikma ou você não pegou essa fase? Jack Sikma era um pivô que fazia um movimento que ele chamava giro dorsal, que ele virava ao contrário do que todos os outros pivôs viraram. E me ensinou esse movimento. O dia que eu fiz esse movimento no jogo, eu olho no banco, ele está focando o ar, gritando, bravo, Oscar! Ele viu que eu aprendia, né? O que ele me ensinava. Então, a gente teve essa vida de 4 anos juntos. Pena que ele saiu de Caserta, foi para Trieste, porque a gente ia ganhar vários campeonatos com o Bocha lá. Não, o Oscar está colocando essas passagens tanto pela Itália quanto a Espanha, que foram os 2 países que os países ele jogou fora do Brasil. E aí, num dos retornos, o retorno em 95, o Oscar chega para compor o time do Corinthians. Aí, somando lá em final dos anos 70 e início de 80, nós tínhamos grandes clubes como o Monte Líbano, o Sírio. O Oscar foi infanto-juvenil no Palmeiras. Mas como foi, falando da carreira adulta, né, podemos dizer assim, profissional, jogar basquete pelas 2 maiores camisas, as 2 maiores camisas não, mas as 2 maiores torcidas do Brasil, Corinthians e Flamengo, Oscar? Bom, o São Paulo era santista. Pelé não jogava mais. O Santos nunca fez nada pelo basquete. Eu fui campeão brasileiro pelo Corinthians. Aqui, eu vou virar corintiano. Fui para o Rio de Janeiro. Como eu sou fraco nessas coisas. Eu sei que eu era fluminense, mas eu estou jogando com a camisa do Flamengo. E a torcida do Flamengo, se você não ganhar e não jogar bem, ela te bota para baixo. Aí eles me xingavam, vai tomar no os caras, vai se você, rapaz, tua mulher tá na zona. E os caras, pô, é assim que a gente quer te ver. Eu tô xingando o cara. E ele tá vibrando comigo, é assim que a gente quer te ver, Oscar. E graças a essa paixão que tem no Corinthians e no Flamengo, que eu virei casaca 2 vezes. Não ganhei um brasileiro no Flamengo, bati na trave, mas fomos vice-campeão. No Corinthians, nós estávamos até conversando em bastidores, eu vi essa partida final, Corinthians Paulista contra Corinthians Gaúcho, o Corinthians venceu, e a comoção do ginásio ali, porque no Parque São Jorge, porque não era só a torcida pelo Corinthians, era a torcida pelo Oscar, por você, Oscar, é impressionante, assim, foi sensacional aquela emoção ali, sentir essa reação da torcida ali, ao final, a vitória do Corinthians ali foi incrível, Aí atrás de umas tabelas tinha a bandeira do Corinthians, eu fui lá em cima, peguei a bandeira e fiquei lá, Meu amigo conseguiu pegar um pedaço da rede, da cesta ali. Foi incrível. Mas o Flamengo, você falou que não, você comentou que não conseguiu levar o título nacional, mas o Flamengo te deu uma baita, não é experiência assim, mas uma baita passagem que foi disputar uma partida profissional com seu filho, Felipe. Também foi uma das grandes emoções da minha vida. Jogar com meu filho foi um negócio todo, jogo oficial. Não é um jogo que eles montaram para mim jogar com o Felipe. É um jogo de campeonato. E ficou aquele negócio, né? O Felipe chega nos Estados Unidos, porque ele já estava nos Estados Unidos, ele chega para jogar no Flamengo, e uma tensão, você precisa ver. E entra no primeiro tempo, dá um airball. Falei, porra,
pariu. Aí no final do jogo a gente entra junto. A gente entra juntos, ele me mete 2 bolas, cara. Impressionante. Aquilo foi uma das grandes alegrias que eu tive na vida. E eu ajudei bem a eles a ganharem, viu? Eles foram campeão do high school da Flórida, que é o maior título que você pode conseguir, é o título do teu estado. E eu, porra, imagina, eu vi todos os jogos, eu ia em todos os jogos e o juiz sabia que eu estava lá. Eu vi eles justificando com assim, olha, o cara tá aí. E ajudei bem eles a ganharem, porque uma meia dúzia de vezes, sei lá quantas foram, parava o jogo, o Felipe vinha na arquibancada e falou, pai, os juízes estão falando que vão te expulsar. Eu falei, beleza, já ganhamos o jogo. Não perdi um jogo desse. O Oscar, ele teve essa emoção de jogar ao lado do filho e com certeza uma outra emoção de ser entrevistado pelo irmão, Tadeu Schmidt. Para aqueles que não conheciam, o Tadeu e o Oscar são irmãos, e até tem entrevista do Tadeu que ele evitava, ele preferia não te entrevistar, Oscar. E aí teve essa reportagem não, esse programa O Grande Círculo, no Sport TV, que aí é uma reportagem em homenagem, na verdade, e aí ele te entrevistou nesse dia. Conta um pouco desse dia, dessa emoção de ser entrevistado pelo próprio irmão. Ah, demais, cara. O Tadeu é diferenciado. Todas as coisas que você vê no programa dele, é tudo ideia dele, sabe? O bola murcha, bola cheia, os cavalinhos, tudo ideia dele. Ele que bota esses negócios lá dentro do Fantástico. Avançando um pouco na linha do tempo, 2013, Oscar, nós tivemos 2 momentos distintos na sua vida, que foi o diagnóstico do tumor. Sim. E, ao mesmo tempo, você entrou para o Hall da Fama da NBA. São Isso. 2 momentos antagônicos da sua vida, com certeza, de emoções distintas. Quero saber como você... como foi saber do tumor, ter diagnosticado o tumor e esse reconhecimento da NBA, de toda a sua carreira, de todo o seu amor, sua dedicação pelo esporte. Primeiro que eu abri minha cabeça 2 vezes para tirar o tumor. A primeira foi 8 centímetros, a segunda foi um negocinho pequenininho que estava ali instalado e podia ser o grau 3, né? Porque tem 4 graus. 1 é positivo, 2 está na fronteira, que foi o primeiro tumor que eu tirei. O outro já foi grau 3, maligno, e grau 4, você está no fim da vida. E eu tive que operar de novo. E se aparecer de novo, vou operar de novo. Abri minha cabeça de orelha a orelha para tirar esse danado daí. Tirei, tratei, continuo tratando, faço quimioterapia até hoje e vou reclamar da minha vida? Esse tumor me ensinou a não ter mais medo de morrer, cara. Porque antes eu morria de medo de morrer. Hoje não. Quem me levar, pode levar. Não tenho mais medo de morrer. Por causa do tumor. E o Hall da Fama, eu pensei que eu não fosse entrar mais. Aí um dia eu estou dirigindo um carro em Orlando, me toca o telefone no Viva Voz. Aqui é sei lá, Iti, um yugoslavo que trabalhava na FIBA, falou: Oscar, você não soube? Você entrou no Hall da Fama. Eu falei: eu sei, rapaz, a gente teve aquele dia lá no Mundial, que eu entrei no meio do jogo, junto com outras pessoas, para receber a comenda. Ele falou: não, Oscar, você entrou no outro Hall da Fama. Porra, tive que parar o carro, porque minha perna começou a tremer. E foi assim que aconteceu comigo. Fui lá, a gente ficou num hotel lindo, maravilhoso, só que a cerimônia ia ser num teatro lindo. Parecia a cerimônia do Oscar. E a gente, antes de mim, foi o Gary Payton com um iPad. Aí eu cheguei, eu só tinha feito o seguinte: na noite anterior, na janta, eu tinha marcado pessoas e entidades que eu tinha que agradecer. Só. Aí cheguei no palco, né? Falei: I don't have an iPad. Aí peguei minha folhinha do bolso, preciso esticar um pouquinho, já está amassada. E aí o pessoal já morreu de rir. E foi assim, cara. Então eu homenageei todas as pessoas importantes da minha vida, né? Técnicos, companheiros de basquete, minha família. E foi isso que aconteceu. E aí eu contei muitas histórias, né, que eu conto na minha palestra, contei ali também. E o pessoal morrendo de rir. E fiz o povo chorar também, porque eu me emocionei, né, quando eu falei da Cris.
Porra, a Cris está junto comigo desde os 17 anos. Cara. Nós estamos mais juntos do que sem ela. Entendeu? Se eu perder a Cris, eu não sei o que eu vou fazer. Porque ela me trata que nem uma criancinha. Comida na cama, é um negócio, a gente aqui é uma dupla infernal. Porque nessa pandemia a gente está se gostando mais ainda. E juntos há 45 anos, né, Oscar? 45 e meio. E meio? E meio. Esse meio é importante. Se vocês não falar, eu vou ficar bravo. Faz toda a diferença. Toda a diferença. Ele quer me tirar uns meses da minha conta? E, Luiz, só uma curiosidade, Oscar é o único jogador 100% de aproveitamento no All-Star Game. Boa! Não podemos esquecer disso quando participou lá nas homenagens, participou para jogar do jogo das celebridades e fez 2 de 2. Isso. É que a mulher que estava... Não dá para acreditar, rapaz. Porque cada time tem 2 jogadores que sabem jogar e o resto é tudo rapaz. No nosso time, quem jogava bem era o como é que chama? Não sei o que, Williams e eu. Aí para esse jogo, eu treinei todo dia para esse jogo. Fazia 14 anos que eu não tocava na bola. Aí ele me bota para jogar 11 minutos. Não dá para ser o melhor eu treinei para ser o melhor do jogo. Não deu para ser o melhor do jogo, jogando 11 minutos. E lá no começo, falando de pontuação, o Capela falou do índice de aproveitamento, né, de 100%, e aí eu lembrei quando você comentou, Oscar, que você colocou lá para a equipe a comissão técnica do Nets, se me colocar tantos minutos eu faço tantos pontos, se colocar tantos... Não, e isso pode ser comprovado com as marcas do Oscar, assim, falando de números, não sou muito a vez de falar de estatísticas, como o PVC do Grupo Globo, mas, por exemplo, marcas, assim, a gente fala, o Oscar é o maior cestinha das Olimpíadas, 1.093 pontos. Aí fala, mas ele disputou 5 Olimpíadas. Não, a média do Oscar é de 28,8. Pegar a carreira inteira dele, mais de 30 pontos de média. Mais de 30 pontos de média. 49, quase 50 mil pontos. Então, é um aproveitamento gigante, assim, espetacular, Oscar. Sensacional. Capelas... Para a gente já ir encerrando um pouco, Oscar, conta para a gente como que funcionam suas palestras agora. Você contou que o tumor, né, fez essa mudança na sua vida e daí você virou palestrante. Conta para a gente como que funciona. Bom, minha primeira palestra foi no Corinthians, né? Eu já estava em fim de carreira, patrocinada pela Amway. Um dia, você lembra da Amway? Vocês lembram da Amway? Era patrocinador do Corinthians nessa fase do... Você fez Amway? Aqui para... Lembro. Eu fiz Amway. Mas não dá certo se você não ficar 24 horas por dia pensando no negócio. E aí, um dos diamantes, que era assim que eles se chamavam, foi lá no treino do Corinthians e falou: Oscar, eu gostaria que você fosse uma palestra para a gente. Eu falei: onde que é? É no ginásio da Portuguesa. Eu falei: pô, que dia que é? Ele falou: é segunda-feira. Segunda-feira eu treinava sozinho, é um dia que eu posso perder o treino. E fui dar palestra, não preparei nada. Cheguei lá, estava no vestiário, que eles chamavam de camarim. E no vestiário, que eles botavam uns paninhos brancos para tampar os fungos, as coisas que tinham no vestiário, todos eles de gravata borboleta, elegantes, passavam fome em casa, mas lá tinham que mostrar elegância. Oscar, chegou a tua hora. Eu falei: tá bom, fica aí no fundo, no vestiário, quer dizer, camarim, vamos começar. Falou: não é aqui, Oscar. É lá dentro do ginásio. Cara, tem 8.000 pessoas. 8.000! Eu falei: não preparei nada. Ele falou: vai lá e fala qualquer coisa. Aí eu tive que ir, né? Aí eu usei o gancho do patrocínio do Corinthians e eu sei que depois de 5 minutos, que eu falei 5 minutos, estava o ginásio inteiro gritando: vamos ser campeão, vamos. Os caras adoraram aquilo, me contrataram de novo. Mas daí eu já fiz um roteirinho, né? Nasci em Natal. E foi assim que começou minhas palestras, né? Porque eu ganhei muito pouco dinheiro comparado com hoje. Então, eu não me formei, não fiquei rico, não preparei nada paralelo, porque eu queria só me concentrar na minha carreira e acabou minha carreira. O que eu vou fazer agora? Lógico seria eu ser técnico, porque eu gostava muito, tinha muita esperança de virar a ser um técnico. E aí aconteceu esse negócio da palestra. E eu falei: vou arriscar nesse negócio de palestra. Já tinha feito 2, agora vou arriscar nesse negócio de palestra. E aí fui, porque as agências, as empresas me contratavam para ir falar
com os funcionários, nada de palestra. Eu ia lá só responder perguntas, mais nada. Aí eu me fechei em casa, peguei esse tal de PowerPoint, que eu não sabia nem o que era esse tal de PowerPoint. Hoje eu nem uso mais o PowerPoint. Me concentrei, aprendi sozinho o PowerPoint e fiz uns 20 quadrinhos e fui fazer palestra. Um dia eu peguei uma fita, uma palestra que eu fiz para a Listel, uma fita VHS, imagina. Uma palestra que eu fui fazer palestra, porque eu achava que eu estava arrebentando, né? Botei a fita lá e falei, caramba, eu estou roubando dinheiro. Eu não posso ser tão ruim assim. Cada frase eu falava um aí. E aí. Daqui a pouco o cara que está vendo minha palestra, em vez de prestar atenção nas minhas histórias, que são ótimas para ele, vai prestar atenção no próximo aí que eu vou falar. Me concentrei, tirei o aí. E fui tirando um a um meus vícios de linguagem sozinho. Chegou a um ponto que a minha palestra, eu tinha duas, uma curta e uma grande. Dependendo da ocasião, eu fazia ou curta ou a grande. Geralmente era só a grande, mas às vezes eu fazia a curta. Eu não sabia mais o que fazer na minha palestra. Foi aí que eu contratei alguém para me ajudar. Alguém que eu escolhi. Ninguém me indicou. E ele ia nas minhas palestras, ficava no meio do povão. E depois a gente saía para jantar, escrevendo. Montamos 3 palestras novas, que foi um salto assim de outro planeta, cara. A minha palestra praticamente era a minha carreira de cabo a rabo. E com ele, montamos uma palestra para vendedores, chamava Desafios, montamos a Obstinação, que era a ótima palestra, que é a que eu faço mais hoje, e montamos uma outra, até esqueci o nome, acho que era Trabalho em Equipe, alguma coisa assim. Eu sei que meu mundo mudou, e a coisa mais importante que ele me sugeriu era, vamos avisar que você vai falar palavrão, Oscar? Porque eu fico lá, eu fico ouvindo os caras, mas ele fala palavrão, Vamos avisar. Foi a melhor coisa que eu fiz. Foi a melhor coisa que ele me ensinou. Porque eu chego no meio da palestra, no começo, eu falo assim, olha, basquete, eu vou falar uma palestra diferente, que é sobre basquete. É um esporte que tem contato físico, tem muito empurrão, tem muito agarrão, tem palavrão. Eu vou falar alguns palavrões aqui, hein? Quem se ofende com palavrão é melhor não assistir. E os caras nem ligavam que eu falava palavrão. Então foi assim. Já não falava vício de linguagem, né? Aprendi como fazer a palestra. Depois daquilo, montei mais 8 palestras, que eu aprendi como funcionava. E hoje eu tenho uma palestra só, uma grande e uma pequena, dentro dos princípios que eu aprendi nesse mundo todo, essa minha jornada de palestrante, que eu não estou brincando nesse negócio. Já fiz mais de 800 palestras para mais de 500 empresas. Quando você vê um número grande, porque muitos palestrantes aumentam a quantidade de palestras. Eu não, eu digo a verdade. E você já ouviu falar do Top of Mind? Você já ouviu falar? Pois é. Em 2011 eu fui indicado nos 5 melhores e ganhei a competição. E de lá para cá eu venho ganhando a maioria. Ganhei 5 vezes a competição. Porque quando eu tinha ganho 4, eu já estava esperando a quinta, né? Aí me aparece um tal de Leandro Carnal. Você ouviu falar desse cara? Ele jogou em algum lugar, esse cara? Ganhou de mim, Oscar. Ganhou de mim. Eu não vi a hora de esperar um ano para ganhar dele. E ganhei dele. Então minha vida virou de palestrante para ganhar um pouquinho mais de dinheiro. E essa palestra atual é o que você chama de paixão, né? Tem o título de paixão. Paixão. Que é a obstinação do antigamente. Sim. Quem quiser acompanhar os demais detalhes da palestra e da carreira do Oscar, tem um site, oscarschmidt14.com. Então, Oscar, o tempo está super... Ficou assim, nossa, teríamos muito mais papo assim para bater. Assim, é sensacional, agradeço demais em nome da Rádio da TV FAAP a sua participação aqui, a sua disponibilidade. E contamos com a sua participação em novos programas à frente. Então, Oscar, muito obrigado pela sua presença, pela sua participação. A vocês. Foi um prazer enorme falar com vocês. Legal. Este foi o Oscar Schmidt, nosso, não sei se um dos maiores atletas do basquetebol nacional e um dos maiores mundiais. Hall da Fama da NBA e da FIBA desde 2003, da NBA em 2013, e com certeza um dos maiores nomes. Tem Flamir Marques, enfim, tem o Biratã, tem tantos, e
nesse rol, assim, o Oscar talvez não sou... comecei a acompanhar basquete mais a partir dos anos 80, 90, mas talvez o Oscar aí entre os 5 maiores nomes do basquete nacional. Muito obrigado, Oscar. A vocês. Capelas, eu sei que você é um fanático por basquete. Valeu demais pela não só a participação, pelas perguntas, né? Por sempre agregar. No programa anterior foi do wrestling e hoje do basquete. São 2 esportes que eu sei que você gosta muito. É isso aí. Obrigado, Luiz. Obrigado, Oscar. Aí, uma honra imensa, pô, tá conhecer, mesmo que por vídeo, né? A gente sabe como tá a pandemia. É uma honra gigantesca aí estar compartilhando esse tempo com você. Muito obrigado aí pelos ensinamentos, Oscar. A vocês. E é isso. Encerramos mais uma edição do No Tempo do Jogo com gente que faz o esporte. Hoje tivemos Oscar Schmidt. Essa entrevista, esse nosso bate-papo estará disponível tanto no YouTube quanto no Spotify em breve. Forte abraço, valeu demais e até mais uma próxima edição de No Tempo do Jogo. Tchau, tchau.